As minhas boas-vindas a todos para essa nossa aula sobre educação à distância. O tema que nós vamos tratar é educação à distância, um grande panorama. Nós vamos conversar sobre o campo da educação à distância, as suas dificuldades, problemas, mas também seus potenciais e suas grandes perspectivas. Quando conversamos sobre educação à distância, normalmente tomamos uma posição, favoráveis ou contrários, ou alguma posição nesse meio campo. É bastante importante, então, que durante essa nossa conversa, a gente possa ir acompanhando os argumentos, a favoráveis ou as objeções, para aí podermos formar a nossa própria opinião nessa caminhada. Vamos colocar, então, um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: durante essa nossa aula, nós vamos trazer indicações de posições favoráveis e também indicar algumas objeções, resistências, preconceitos que normalmente encontramos quando discutimos sobre educação à distância. O que eu quero de todos, então, é que acompanhem esse nosso debate, os exemplos que vamos trazer, as dúvidas que vão surgir, as opiniões favoráveis também, e cada um possa, durante esse nosso caminho, ir construindo a sua própria visão. No final dessa nossa aula, vamos ver onde conseguimos chegar, cada um de nós formando, então, a sua própria opinião, mesmo que seja provisória, sobre educação à distância. A nossa opinião real, concreta, nós vamos construir na nossa própria prática. Nós temos uma situação tanto diferente, um pouco inusitada aqui, porque nós vamos falar sobre educação à distância, utilizando as próprias tecnologias e metodologias da educação à distância. Isso traz uma experiência muito rica para nós, porque podemos experimentar, vivenciar aquilo sobre o qual nós estamos falando. Eu até brinco um pouco, como se nós estivéssemos aprendendo a dirigir, já dirigindo um carro. É assim que a gente vai fazer, aprendendo no próprio caminho. O campo da educação à distância. Quando falamos de educação à distância, já dissemos anteriormente, há uma grande polêmica, ou pelo menos opiniões um tanto divergentes, devido muitas vezes a uma certa confusão conceitual. Fala-se educação à distância junto com muitos outros temas, com outras expressões, outros assuntos, outras palavras que muitas vezes nos confundem nessa caminhada para entender melhor o que é esse campo da educação à distância. É muito comum ouvirmos termos como ensino à distância, instrução programada, autoinstrução, autoensino, autodesenvolvimento, educação para a vida inteira, educação aberta, educação continuada, permanente e alguns termos em inglês que às vezes também aparecem para nos confundir. É muito importante então que a gente vá, durante essa nossa aula, limpando um pouco esse território, entendendo um pouco melhor essas expressões que não são sinônimas. Muitas vezes elas querem dizer coisas diferentes daquilo que nós realmente queremos significar. Nós vamos usar a expressão educação à distância e muitas vezes a sua abreviatura. Nós vamos falar EAD, que ele significa claramente educação à distância e não ensino à distância, como às vezes aparece. Bem, quando vamos discutir sobre educação à distância, uma coisa que nós temos que notar nos dias de hoje é a grande presença desse termo, dessa expressão, em toda a discussão do debate educacional, do debate das políticas de educação no país e a presença cada vez maior desse termo na mídia. Temos visto referências à educação à distância nos jornais diários, nas notícias, em muitos outros meios, inclusive os próprios meios digitais, como a internet. É natural, então, que exista um pouco de confusão sobre esse termo, sobre as condições que temos para discutir esse assunto, sobre os entendimentos que fazemos quando escutamos esse termo, ou ouvimos ou lemos sobre educação à distância. Então, bastante importante que a gente busque um consenso, que nós possamos encontrar aqui na nossa aula alguns termos comuns sobre os quais nós vamos nos entender. Gostaria de comentar, então, sobre esse assunto do entendimento, que há uma diferença, na minha opinião, sobre definição e conceito. Definição é uma coisa um tanto rígida, meio dura, assim, meio engessada, que a gente aprende meio decorando algo que outros construíram por nós. Um bom exemplo que uma vez eu vi, vendo isso com um dos meus filhos, era que ele veio para casa dizendo que ele sabia a definição do que era a Lua. E eu perguntei para ele o que era a Lua. E ele me disse: a Lua é o satélite natural da Terra. E foi tão decorado, tão falado, que ele podia repetir isso muitas vezes, inclusive acertar as perguntas na prova. Mas quando eu perguntei a ele o que era um satélite e por que às vezes usávamos o termo cidade satélite, ele realmente não sabia mais fazer. Ele não detinha um conceito, somente decorou uma definição.
É importante, quando a gente pensar em educação à distância, então, que cada um forme o seu conceito, que é uma ideia em andamento, em construção permanente, e ela pode mudar, crescer, se aprimorar, na medida que a gente aprende mais, concebe mais, discute mais com os outros e com a nossa própria prática. Falando em definição, eu gostaria de propor para vocês que olhássemos com algum cuidado uma definição oficial que o Ministério da Educação deu num dos seus decretos de alguns anos atrás sobre o que é educação à distância. Decreto número 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Artigo 1º. Caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quando falamos em ensino, é um campo que a gente conhece melhor, como professores, como alunos que fomos durante toda a nossa vida. Nós sabemos bem do que se trata quando falamos em ensino. Ensino tem a ver com o professor, com os instrutores, com os autores, trazendo para os seus alunos informações que nós gostamos de chamar de conteúdos. O ensino, então, tem bastante a ver com o saber em si, com o cognitivo, com o pensamento lógico, racional, com as formas de compreensão e entendimento desses conteúdos, informações e da própria realidade. Ensino, então, é uma forma um pouco transmissiva, ligada a levar a informação e os conteúdos até onde estão as pessoas. Como bons exemplos do ensino, nós temos as nossas salas de aula clássicas, desde os pequenininhos até a pós-graduação. Temos também, muito importante, o ensino profissionalizante, que acontece não só nas instituições formais, mas em outras instâncias também. Agora, quando falamos em educação, já estamos mencionando um termo mais polêmico, mais discutido, né? O que nós compreendemos por educação? É uma das tendências contemporâneas falar em educação como formação das pessoas como um todo, como um ser holístico, como seres humanos vivendo tanto particularmente quanto na sua família, no seu grupo, na sua sociedade, na sua comunidade. Educação teria então a ver com uma formação integral do ser humano. Educação, então, está ligada muito a essa formação das pessoas para que elas possam se relacionar com o mundo e com os outros. A Unesco, o órgão internacional da Organização das Nações Unidas, voltados para a educação e a cultura, a Unesco nos propôs 4 grandes pilares para a educação do século XXI. A Unesco menciona, então, que não é mais suficiente só ensinarmos a pensar a parte cognitiva, só mexermos com a parte do entendimento, da compreensão, da informação, dos conteúdos. Nós sempre fizemos isso na nossa formação acadêmica, por exemplo. Ligamos o nosso trabalho ao ensino e à tentativa de fazer com que as pessoas compreendam as noções da ciência e saibam entendê-las e situá-las logicamente, né? Situá-las cognitivamente. A Unesco diz que isso não é mais suficiente, as pessoas precisam também aplicar, usar esses conhecimentos, essas ideias e noções. Elas precisam ligar esses conhecimentos a práticas concretas. Então a Unesco diz, saber conhecer é importante, mas saber fazer também é muito importante, ligado então a práticas de treinamento, da instrução e do ensino. Mas a Unesco também nos diz que não basta saber e saber fazer, é preciso saber conviver com os outros. Nós conhecemos muito bem situações onde temos um belo profissional, uma pessoa que conhece muito o seu assunto, mas que é incapaz de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, se relacionar com os outros, com os clientes, com as pessoas que trabalham com ele. Nós queremos pessoas capazes de trabalhar em equipe dentro dessa noção contemporânea de colaboração e cooperação. E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer de um lado muito importante que muitas vezes ficou de fora das nossas práticas de ensino, que são os valores, a ética, a relação com o conhecimento, com o saber fazer, com o saber conhecer, mas também de um lado valorativo, onde nós possamos fazer disso tudo algo que seja útil, não só para nós como pessoas, mas também para as pessoas com quais a gente convive e para a nossa comunidade, para o nosso país, para a nossa própria sociedade. Então, vocês podem ver que a educação à distância é um desafio muito maior do que só passar instrução à distância, só treinar pessoas de um lugar até o outro. É muito maior também do que só fazer o ensino,
Se falamos e queremos usar esse termo educação à distância, nós temos que enfrentar esse grande desafio, que é entender a educação à distância como esta educação completa, contínua, permanente, que mexe com todas essas instâncias do ser humano e da sua ligação com o mundo e com a sua comunidade. O que caracteriza, então, a educação à distância? Existem muitas linhas de pensamento, muitas formas diferentes de enxergar esse assunto, e é normal que cada uma delas escolha as características que julga mais distintivas, mais clássicas para a sua própria noção de educação à distância. A primeira delas, então, nos diz que o que caracteriza bem a educação à distância é justamente a separação entre professores e alunos que estão em lugares diferentes. Define educação à distância, então, pela palavra distância. Logo nós vamos voltar para conversar um pouco melhor, mais detalhadamente, sobre esse aspecto. Uma segunda visão, uma segunda forma de encarar a educação à distância é na forma do estudo. Elas dizem, então, que a educação à distância se caracteriza pelo estudo individual, pelos alunos poderem estudar sozinhos, de uma forma mais independente, não tão fechados aos lugares clássicos, às formas tradicionais do ensino. Uma terceira definição nos chama a atenção para o fato da necessidade de um planejamento muito sistemático para a educação à distância. Nós sabemos que é muito difícil improvisar na educação à distância, como fazemos normalmente quando entramos na sala de aula, fechamos a porta e dentro da sala de aula, nós, professores e nossos alunos, a gente acaba fazendo aquilo que a gente deseja e consegue fazer naquele espaço. Já na educação à distância, temos que planejar muito melhor materiais, procedimentos, técnicas, avaliação, há muita coisa a considerar quando pensamos na EAD e isso seria uma das características distintivas dessa modalidade de ensino e de estudo. Uma quinta forma de enxergar a educação à distância é através da presença de sistemas de suporte contínuo, permanente ao aluno. Chamamos muito e falamos bastante na palavra tutoria, tutores, orientadores, supervisores, pessoas que estão aí em volta do ensino e da aprendizagem, tentando apoiar os alunos nessa caminhada. Essa visão da educação à distância também está ligada com uma outra visão, que é a ligação com as redes de aprendizagem. As novas tecnologias digitais, principalmente a internet, têm permitido com que professores e alunos não precisem necessariamente ficar tão distantes assim como nas formas usando mídias mais tradicionais. Então, uma sexta visão da educação à distância é aquela que enfoca mais no relacionamento entre professores e alunos e menos nos materiais ou nas metodologias e técnicas que a gente utiliza para isso. Falamos um pouco nas redes, isso é bastante importante para lembrarmos então que nesse mundo digital não se trata só do canal físico, mas muitas vezes também da maneira de relacionamento, das formas de interação. Um termo muito importante para a educação à distância hoje, que merece também, mais para frente um pouquinho na nossa aula, conversarmos mais detalhadamente sobre este conceito. Vamos conversar agora um pouco, então, sobre distâncias e presenças. Como a palavra distância está muito dentro, compondo a nossa expressão educação à distância, merece que a gente pense um pouco mais detalhadamente sobre ela. A primeira noção de distância é aquela que nos reflete a distâncias geográficas, grandes distâncias geográficas. Existe na história da educação à distância uma grande justificativa para que ela acontecesse, justamente para superar essas enormes distâncias que às vezes acontecem entre os alunos e os centros de ensino e de aprendizagem. É evidente, então, que era de se esperar que países com grandes dimensões geográficas desenvolvessem sistemas de educação à distância bastante complexos, como os Estados Unidos mesmo, Canadá, um bom exemplo, Austrália, outro grande exemplo, países muito grandes, parecidos com o Brasil nesse aspecto, que desenvolveram sistemas de educação à distância muito sólidos. Então, a distância geográfica, é evidente, é um componente bastante importante e pode ser que a educação à distância realmente ajude a superar essas enormes distâncias geográficas que muitas vezes nos afligem. Mas não é só a distância geográfica que existe na educação à distância e que motiva muitos alunos a procurarem essa modalidade. Vamos pensar em algumas outras, então. Por exemplo, por que será que a educação à distância se desenvolveu em países de pequeníssimas dimensões geográficas, onde é possível cruzar o país em poucas horas de trem ou de carro? Pense então que existem outras distâncias geográficas que não são só aquelas mensuráveis em quilômetros, mas também aquelas mensuráveis em dificuldades de transporte, locomoção, de ultrapassagem de algumas barreiras geográficas, por exemplo, rios, desertos, geleiras, como é o caso, por exemplo, da Dinamarca, onde temos um sistema de educação à distância num país muito pequeno, mas que fica congelado durante um bocado de tempo.
Uma outra distância bastante importante para nós é que, além das distâncias físicas, existem também distâncias temporais. A educação à distância se caracteriza não só por ser uma forma de ultrapassar distâncias geográficas, mas também, muitas vezes, professores e alunos não estão ali no mesmo tempo, não estão em formas síncronas, em maneiras onde professores e alunos estão no mesmo tempo, mesmo separados geograficamente. Pode ser que seja necessário capacitar pessoas, formar pessoas que não estejam no mesmo tempo que nós. A escrita até foi desenvolvida para isso. Quando desenvolvemos um sistema de escrita, de notação e de registro, foi para poder comunicar as nossas ideias a pessoas que não estavam compartilhando não só o mesmo espaço físico, mas também não no mesmo tempo. Podemos deixar mensagens, recados, ideias, criações para pessoas que, às vezes, milhares de anos depois, vão poder ler esses nossos escritos e estabelecer conosco alguma forma de diálogo. Então é bastante importante pensarmos que a educação à distância tem esses diversos componentes, também os temporais, que podem se referir até mesmo ao tempo dos estudos. Pode ser que em algumas situações, isso bastante acontece, né, que a gente precise estudar ou aprender algum determinado assunto, mas a gente já passou do tempo, seja pela nossa idade, pela nossa experiência, a nossa ligação com outras questões da nossa vida, já estamos casados, trabalhando com filhos e netos, passou o momento exato de voltar para os bancos escolares. Ou no caso das indústrias, empresas e organizações, quando precisamos de um determinado conhecimento ou prática, já fizemos um curso há bastante tempo atrás e nem nos lembramos direito daquilo que aconteceu por lá. Então, ultrapassar barreiras de tempo, seja qualquer natureza, também é uma possibilidade grande e bastante importante para justificar a educação à distância. Mas existem mais coisas, outras distâncias também, muito importantes, principalmente num país como o nosso. Vamos pensar então que existem também distâncias econômicas. Um bom exemplo para isso, imagine uma pessoa vivendo na periferia de uma grande cidade, ela não está tão distante assim de um centro educacional, ela pode pegar 1, 2 ou 3 ônibus, chegar até o centro da cidade, até um bairro e fazer um curso. Será que ela consegue? Muitas vezes, o custo de uma passagem, do lanche, do deslocamento de casa até o centro de ensino e a volta é uma distância intransponível para muita gente. Isso significa um peso grande demais no orçamento doméstico e muitas pessoas não conseguem, infelizmente, ultrapassar essa grande barreira, essa distância econômica que separa tantas pessoas do ensino e da educação que elas precisam e às quais têm direito. Mais para frente ainda, mais distâncias para vencer. Além das distâncias geográficas, temporais, econômicas, temos outras distâncias também. Por exemplo, distâncias culturais, distâncias sociais, distâncias transacionais, que também são bastante importantes para nós como educadores. O que eu entenderia por educação à distância, tentando vencer distâncias transacionais, é algo que sentimos muito quando nos relacionamos com os nossos alunos, por exemplo, em grandes salas de aula. Quando temos 100, 200 alunos à nossa frente no ensino presencial, o caso, por exemplo, dos conhecidos pré-vestibulares, onde nós podemos passar um ano ensinando, trazendo informações, conceitos, até práticas, exercícios para os nossos alunos, mas podemos terminar o ano sem conhecer nenhum pessoalmente, sem nem ao menos saber o nome de cada um deles, né? Então existem distâncias de relacionamento, distâncias transacionais, como a gente chamou aqui, que também podem ser superadas, podem ser ajudadas pelos recursos e pelas metodologias da educação à distância, porque permitem uma aproximação maior, ligando com aquele termo que ouvimos, das redes de aprendizagem, da interação, das trocas e possibilidades de apoio mútuo que se estabelecem entre alunos e outros alunos, alunos e professores e outros agentes da educação que a educação à distância tem trazido para essa nossa discussão. Como vimos, são muitas as distâncias a superar pela educação. Precisamos pensar, então, juntos, quais são as maneiras de superar essas distâncias. Mas antes de falarmos nisso, vamos ouvir um depoimento de um aluno que foi motivado a procurar a educação à distância por uma dessas razões. Eu optei em fazer um curso de educação à distância pela flexibilidade de horário, onde eu posso conciliar as minhas atividades com o curso. E por ter tentado já fazer um curso presencial e não ter conseguido terminá-lo. Distância, então, é um componente muito importante da nossa discussão. Também o conceito de presença. Muitas vezes tomamos presença e distância como termos opostos, antagônicos. Não é assim que nós vamos ver na educação à distância.
nós vamos ver distâncias e presença como termos, expressões e conceitos muito complementares, até difícil de serem separados. Alguns podiam até chamar de uma relação dialética, onde cada termo é parte componente do outro, ao mesmo tempo em que se opõe a ele de alguma maneira. Quando pensamos distâncias e presenças, então estamos frente a uma mesma realidade, a uma mesma situação. Isso é muito interessante para nós na EAD, na educação à distância, porque deu margem a surgir um termo bastante novo, o chamado telepresença. Muitos podem até nos perguntar, como é que pode existir telepresença? A palavra tele já quer dizer distância, e presença por outro lado. Como seria possível, então, estar distante e presente ao mesmo tempo? Como é possível estar presente à distância? É uma grande questão para nós e que é exatamente isso que a educação à distância trabalha. Permite que professores e alunos estejam presentes no processo de aprendizagem, mesmo quando estão separados pelo tempo e pelo espaço. Isso não é nenhuma mágica, ela depende bastante do nosso planejamento, da nossa concepção de educação, das tecnologias que vamos usar, das mídias e das linguagens que vamos empregar para conseguir que isso aconteça. Que professores e alunos, muito mais do que presentes no mesmo espaço físico, mas às vezes distantes em termos de relacionamento, seja entre as pessoas e o conhecimento, a gente pode conseguir na educação à distância uma presença no processo do aprender, ali onde realmente as coisas importam, onde nós podemos ensinar e aprender de uma maneira renovada, mais motivadora, mais interessante para alunos, professores e para a própria sociedade. O conceito de telepresença aponta para algumas aproximações interessantes entre a educação à distância e a educação presencial. Normal que isso gere algumas dúvidas, então. Vamos ouvir uma pergunta nesse sentido. Professor, quais são as principais diferenças e semelhanças dos cursos à distância em relação aos cursos presenciais? Essa é uma pergunta muito boa, para a qual muitos livros já foram escritos para tentar respondê-la. É claro que a gente não tem tanto tempo aqui, mas podemos tentar pegar o ponto essencial dessa pergunta. Quais seriam as semelhanças e as diferenças entre a educação à distância e a educação presencial? São, evidentemente, muitas as semelhanças e as diferenças. A principal para mim, que pode unir essas duas modalidades, são as boas práticas dos professores e alunos. Professores e alunos que têm uma relação boa, equilibrada e produtiva no presencial, tendem também a ter essa boa relação no ensino à distância. E essas boas práticas, essas lições com as quais nos aprendemos, são muito importantes para que possamos trazê-las também para a educação à distância e, por outro lado, possamos desenvolver práticas novas, ideias novas, novos conceitos e formas de trabalhar, de ensinar e de aprender na educação à distância que tenham, por sua vez, um impacto positivo no ensino presencial. Nós esperamos muito que a educação à distância aprenda com as coisas boas que professores e alunos fizeram e fazem no ensino presencial. Sabemos muito bem que em salas de aula pelo país todo, muito boas práticas acontecem. Professores inventam, superam dificuldades, criam coisas novas, conseguem com seus alunos muito boas coisas que nós precisamos aprender a trazer, aportá-las também para a educação à distância. Mas, infelizmente, também sabemos que nas salas de aula que vivemos no nosso país, dos pequenos aos grandes, temos também bastante dificuldades e para superar essas dificuldades, algumas tecnologias, mídias, procedimentos, metodologias, técnicas que vamos desenvolver na educação à distância podem ajudar bastante para que sejam superadas. Esperamos então que haja um caminho duplo de ida e volta entre o presencial e a distância e o presencial e assim a educação inteira tenha a ganhar com isso. Dentre os grandes desafios que temos para enfrentar, um deles é justamente pela necessidade da educação à distância não se reportar somente aos pequenos espaços controlados por professores e alunos, as chamadas salas de aula. A educação à distância tem um grande desafio. Ela precisa e se propõe a atingir mais pessoas, a levar a educação para mais gente, em mais lugares, em mais momentos do que nós conseguimos fazer somente com o presencial. O nosso país precisa crescer muito nessa proporção entre as pessoas que frequentam a educação, as escolas e universidades e o conjunto da população. O Brasil precisa muito ainda melhorar esse índice e nós sabemos bastante que as dificuldades de criar espaços físicos para que a educação possa crescer na proporção necessária é bastante difícil.
Investir em escolas, universidades, laboratórios, espaços físicos muito grandes é uma questão muito difícil para um país que precisa distribuir os seus investimentos em tantas outras áreas e não só na educação, por mais prioritária que seja. Então, o desafio da escala, do volume, do alcance da educação à distância é um desafio que precisa ser enfrentado. Não dá para fazer educação à distância para muito poucas pessoas, porque assim ela não se viabiliza. Mas, por outro lado, temos que, ao mesmo tempo em que chegamos num espaço grande, em lugares geográficos, distâncias temporais, espaciais, econômicas e aquelas que nós discutimos, nós também possamos criar uma boa relação com os nossos próprios alunos. Como podemos ver no gráfico que está sendo projetado para vocês, essa equação é uma equação que precisamos buscar um ponto de equilíbrio. Se num eixo nós temos o grau de interatividade, o grau de discussão com o aluno, a participação de todos, no outro eixo a gente tem o alcance e o volume. Muitas vezes a educação à distância consegue atingir muita gente, atender ao eixo vertical, atingindo muitas pessoas com um volume muito grande de gente participando, mas peca pelo relacionamento, pelo entendimento, pela noção de trabalho conjunto, de participação, colaboração, suporte e apoio para a aprendizagem. Por outro lado, conhecemos muitas situações, às vezes ligadas mais ao ensino acadêmico, experimental, de pequenos projetos, experiências que os professores em mestrados, especializações, até mesmo em disciplinas de graduação, fazem com relação à distância, usando alguns ambientes virtuais altamente interativos, participativos, mas numa relação de poucos para poucos. Um professor e sua turma de 20, 30 alunos conseguem estabelecer uma relação bastante participativa, interativa, apoiada por esses recursos. Mas a educação à distância, como vimos, também tem que trabalhar numa escala ampliada, trabalhando com mais gente, alcançando um espaço maior, um alcance maior ainda da educação. Esse é um grande desafio. Onde é que estaria o nosso ponto de equilíbrio? Em cada caso, em cada situação, cada tipo de público, de necessidade educacional, de assunto, de tema, de curso, esse equilíbrio vai estar em algum ponto naquela nossa reta inclinada. Temos que procurar para cada situação, então, um bom entendimento, uma boa inteligência educacional que nos permita encontrar esse ponto de equilíbrio e assim conseguirmos o máximo de alcance, de volume, de alcance necessário para a educação à distância e também o máximo de participação, de apoio ao aluno, de interação e de colaboração. Nessas alturas, já notamos que a educação à distância pode aprender muitas coisas com o ensino clássico, mas que também é um grande caminho para buscar novas formas de ensinar e de aprender. A educação à distância tem muito do novo, da inovação, da mudança, e por isso pessoas que encaram bem os desafios, encaram bem essa situação de transformação, se dão bem na educação à distância, gostam e não se sentem intimidadas por esses caminhos novos que temos que buscar. Pensando no nosso desafio que colocamos para vocês lá no início da nossa aula, como é que estamos até aqui? Será que cada um já conseguiu limpar um pouco o território, separar aquelas noções muito conflitantes, os termos confusos que às vezes são usados no nosso campo e já começar a construir a sua própria noção de educação à distância? Vejam, não se preocupe em ter um conceito fechado, até porque, como discutimos, não existem conceitos fechados, não são conceitos, são definições. Nós queremos criar a nossa ideia móvel, movente mesmo, flexível, sobre o que é a educação à distância, que caiba na nossa prática e que atenda aos desafios que os nossos alunos, as nossas escolas e instituições de ensino superior, de ensino profissional, de educação corporativa, governamental, todas essas frentes, possam aproveitar. O nosso conceito de educação à distância é uma base sobre a qual vamos construir as nossas práticas. Evidente, então, não podemos construir práticas sobre bases muito balançantes, né? Temos que ter um conceito um pouco mais sólido, bem fundamentado, mas não precisam se preocupar em ter aquela definição fechada com palavras rígidas. Educação à distância, então, o que é para cada um? De que maneira que vocês estão entendendo até aqui o que é a educação à distância e esperamos que daqui para frente todos possam aprimorar, melhorar, expandir e consolidar esse seu argumento para que defenda a sua ideia do que é a educação à distância, para que ela serve e para que caminho devemos seguir. Espero que essa nossa aula tenha sido útil e trazido boas ideias para vocês sobre educação à distância e para que possamos aprofundar essa discussão, eu queria apresentar algumas dicas de estudo para vocês.
A primeira delas é um livro chamado ABC da EAD, feito pela professora Carmen Maia e o professor João Mata, que discute e apresenta um grande panorama da educação à distância no Brasil. Nesse livro a gente pode buscar algumas opiniões, algumas dicas, algumas referências, bastante interessante para a gente poder consultá-lo então. Duas outras dicas se referem a 2 sites na internet para aqueles todos que podem ter acesso a esse e-mail, vale a pena consultar. O primeiro é o site da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. Nesse site existem muitas notícias atuais sobre educação à distância, existem notícias sobre eventos, chamada de trabalhos, para quem quiser já produzir alguma coisa, algum pensamento e referência sobre educação à distância, pode apresentar nos congressos da ABED. E também existe uma biblioteca virtual com artigos, livros indicados, vale a pena consultar o site da ABED também. E também uma outra iniciativa da Comunidade Virtual de Aprendizagem da Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior, a RICESO, que mantém uma revista online, uma revista digital chamada Colabora, voltada para as novas tecnologias, educação à distância, aprendizagem colaborativa, com uma série de artigos e discussões bastante interessantes que vale a pena consultar também. Bons estudos para todos, então, obrigado por terem participado.